Sejam bem-vindos, então, à live de Ciências da Natureza completíssima, Física, Química e Biologia. Vamos começar com Física, sempre um assunto recorrente, só lembrando que é um assunto recorrente. Assunto recorrente é aquele que o Enem cobra muito, mas não necessariamente de maneira idêntica, mas de maneira conceitual muito parecida. Então, é muito mais importante a gente ter um conceito guardado, registrado e definido, do que fórmulas decoradas, né? Hoje, como combinado, em física a gente vai falar de hidrostática. Então, se vocês analisarem os últimos Enems, de alguma maneira, a hidrostática foi cobrada, ou através de uma maneira teórica, ou a fórmula, assim, simples e seca. Por isso que eu decidi falar um pouquinho sobre hidrostática com vocês. Sempre eu gosto de explicar palavras, apesar de ser física, porque eu acho que faz todo sentido do mundo a gente entender a palavra para entender o conceito físico, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de pressão hidrostática, que eu vou chamar de pH, P de pressão e H de hidrostática, o que é isso? É a pressão exercida por uma coluna de fluido em repouso, tá bom? Lembra de cinemática, de estática, de hidrostática, estátua. Hidrostática, estátua é parado, em repouso. E o que é um fluido? Fluido é tudo aquilo que ocupa a forma do recipiente. Resumindo, para nós na vida prática, líquidos e gasosos, tá bom? Então, quando a gente fala de líquidos e gasosos, eles podem sim oferecer uma pressão se eu tiver uma coluna deles, por exemplo, em cima de mim. E a primeira pressão que a gente consegue analisar na vida é a pressão atmosférica. Todo mundo já ouviu falar da atmosfera. O que é a pressão atmosférica? Então, aqui em física, eu vou reduzir a palavra pressão atmosférica para PATM, pressão atmosférica. Calma com a unidade de medida. Daqui a pouco a gente fala para quem já está ligado, né? Mas a pressão atmosférica, então, eu estou falando de qual fluido? Do ar. Beleza? Cuidado para a palavra fluido não ser um problema na nossa vida. Então, já peço desculpas, quem já é meu aluno, quem já viu alguma live, quem já teve alguma aula comigo sabe que eu não sei desenhar, e por isso eu explico algumas coisas. Por exemplo, assim, ó, temos aí no desenhinho o mar, o oceano, a água, até os peixinhos eu tentei desenhar, beleza? Então, o nosso referencial vai ser o nível do mar, lá na praia. Todo mundo já viu, já foi, já visitou uma praia. Tá, e daí? O que a gente tem acima da água, uma vez que nós, seres humanos, vivemos não na água, né? A gente tem uma coluna de ar, uma camada de ar, que a gente chama de atmosfera. Então, se a gente tem ar em cima da gente, essa camada de ar vai oferecer para a gente uma pressão hidrostática, uma pressão atmosférica, que lá no mundo da química é muito comum a gente chamar de um ATM. Por que ATM? Da palavra atmosfera. Então, exatamente em cima de mim, eu tenho o tamanho de uma atmosfera. Atmosfera, estratosfera, troposfera. Até a beiradinha do universo, que não é o caso de a gente entrar nesse detalhe agora, a gente tem a atmosfera. Então, essa coluna de ar que está sob a nossa cabeça até o nível do mar, vale uma atmosfera. Tranquilo? Essa é a medida dela. Mas o ATM, que a gente usa muito em alguns temas, né, na química, a Claudinha vai falar aí, de repente, alguma coisa assim, não é a unidade do sistema internacional. Aqui na física, a gente precisa usar a unidade do sistema internacional. E daí, de repente, isso pode ser algum problema para alguns, mas, ó, respira fundo, interioriza essas unidades do sistema internacional que a gente não tem domínio, porque os caras mandam e a gente obedece, e memoriza, decora é de decoração, vocês sabem, né? Guarda no coração, decoração, que um ATM, para nós da física, é o equivalente a 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, ou 1 vezes 10 à quinta Pascal.
Pascal, o nome de quem estudou isso. A gente ouviu falar de Pascal na vida. Essa informação precisa estar no seu coração a partir de hoje. A pressão ao nível do mar, por isso que eu escrevi bem ali no desenhinho, para nós em física é o equivalente a 1 vezes 10 à quinta Pascal, ou Newton por metro quadrado. Tá bom? Então, essa é a pressão hidrostática do fluido ar. Se a gente quiser falar de um outro fluido que não seja o ar, porque o ar não é tão... Porque outro fluido não é tão comum que nem o ar para a gente pode falar de qualquer fluido. O que a gente tem que saber? Eu tenho que saber o tamanho dessa coluna. Olha lá na atmosfera não foi o tamanho da atmosfera? Se eu estiver falando de outro fluido, eu preciso saber o tamanho dessa coluna. Ó, tá vendo que eu tentei desenhar aqui, ó, esse fluido? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a pressão hidrostática no fundo desse recipiente, eu preciso conhecer a altura dessa coluna do fluido, beleza? Preciso conhecer a densidade desse fluido. A gente nem falou da densidade do ar, hein? Olha que legal. E eu preciso conhecer a aceleração da gravidade local, que para nós aqui vai ser o planeta Terra e tá tudo lindo e maravilhoso. Beleza? Uma vez que eu conheço esses 3 dados, que eu sei analisar essas 3 grandezas, eu consigo finalmente calcular uma pressão hidrostática para qualquer fluido. E aí a formulinha. Qual é a fórmula da pressão hidrostática? DGH. D de densidade, G de gravidade, H de altura. O que a gente tem que ficar atento? Às unidades de medida do sistema internacional. Então, já anota, já tivemos em outras lives com a aula de química, para quem tiver dúvida, volta lá para a live ou pergunta para a professora de química. A unidade do Sistema Internacional de Densidade é quilograma por metro cúbico. A unidade do Sistema Internacional para gravidade, que a gente usa mais em física, é metro por segundo ao quadrado. É aquele 10 metros por segundo ao quadrado, normalmente, que a gente usa para facilitar a nossa vida. E a altura, como qualquer unidade de comprimento em física, é metros. Por isso que a nossa pressão sai em Newton por metro quadrado, ou Pascal, que foi o que a gente conversou ali do ladinho ao nível do mar. Então, para nós, a pressão em física, sistema internacional, a gente vai trabalhar com Newton por metro quadrado. Beleza? Qualquer fluido, DGH. Guardou no coração. Pressão hidrostática, esse H é de hidrostática, tá? Pressão hidrostática, DGH. Mas aí, a gente precisa falar de outro fluido muito importante na nossa vida, que é a água, né? Então, uma vez que a gente analisou o fluido atmosfera, agora eu consigo analisar o fluido água. E tem algumas características da água, alguns dados que a gente precisa saber no coração. Por exemplo, a densidade da água. No sistema internacional, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Eu sei que você decorou que a densidade da água é 1 grama por ml, e é mesmo. Mas no sistema internacional, quando a gente aprende a mexer nas unidades lá e tal, 10 à terceira ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. A gravidade do planeta Terra, para nós em física redondinha, bonitinha, é o famoso 10 metros por segundo ao quadrado. E agora, a gente vai fazer uma conta muito especial para uma coluna de 10 metros de água. Ah, mas por que 10? Porque é legal. Então, fica comigo, porque é legal. Vocês vão entender por quê. Bom, formulazinha de pressão hidrostática. Não é DGH? Vou calcular para 10 metros de coluna d'água. Então, olha só. A minha pressão hidrostática vai ser a densidade da água no sistema internacional, a gravidade que vale 10 e essa altura que vale 10. Ou seja, a pressão hidrostática que eu cheguei, se a gente fizer, lembrar da matematiquinha, que tem os expoentes 1 e 1, dá 10 a quinta Newton por metro quadrado. Que bonitinhamente a gente escreve 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ou seja, é um ATM.
Ah, então a gente pode já decorar ou já entender que a cada 10 metros de coluna de água equivale a 1 atm, ou a 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é o nosso Newton por metro quadrado. Bagunça as unidades para a gente entender que é a mesma coisa. Então, se você mergulha numa piscina um pouquinho mais profunda, você começa a sentir algum efeito no seu ouvido. É o efeito dessa coluna de água que está em cima de você. Beleza? Então, como que a gente calcula essa pressão total, ó, lá do lado, se eu tiver uma determinada profundidade? Bom, aqui na atmosfera eu sei que vale 1 atm, na unidade usual, que a gente sabe que vale 1 vezes 10 a quinta Pascal. A pressão da água a cada 10 metros é 1 atm. Então, se, por exemplo, eu tiver a 20 metros só de pressão de água, eu tenho 2 atms. Então, a pressão total é 1 atm da atmosférica mais 2 atm da água, o que me dá 3 atm, ou 3 vezes 10 a quinta Pascal. Essa é a pegadinha. Porque a gente começa a memorizar que a cada 10 metros 1 atm, a cada 10 metros 1 atm. E a gente esquece de somar a pressão atmosférica. Então, guarda no coração. A pressão total, mergulhando no fundo submergível, submarino, tubarão, bichinhos que moram lá embaixo, a biologia pode falar, daqueles que moram nas profundezas, sempre vai ser a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Sempre. Pressão total é a hidrostática da água, se estiver no fundo do oceano, mais a atmosférica. E é só isso. E como que você calcula? DGH. Beleza? E com isso, a gente consegue resolver 2 problemas que apareceram no Enem. Eu estou ampliando para vocês conseguirem enxergar. Que é o seguinte. Olha o tamanho do enunciado, que gigante. É Enem isso, tá? A figura apresenta o esquema do encanamento de uma casa, onde se detectou a presença de vazamento de água em um dos registros, em uma das torneiras. Ao estudar o problema, o morador concluiu que o vazamento está ocorrendo no registro submetido à maior pressão hidrostática. Meu, pressão hidrostática. Pressão hidrostática, DGH. A densidade é igual para todo mundo porque é o encanamento de água. A gravidade é igual para todo mundo porque a gente está no planeta Terra. Essa casa, por exemplo, está no planeta Terra, né? Onde que eu vou ter a maior pressão hidrostática? Onde eu tiver a maior altura de coluna d'água. Ó, o nível da caixa d'água aqui, olha a altura do registro 1. Olha a altura do registro 2. Opa, peraí que eu escrevi 2 errado. Olha a altura do registro 3. Olha a altura do registro 4. E olha a altura do registro 5. Quem tem a maior altura de cano? O 2. É. Então, é o 2. É, só isso mesmo. Qual registrou vazamento? É no 2. É isso. Então, você precisaria saber a fórmula? De repente sim, de repente não, mas você precisaria saber que a maior pressão é quando o cano está muito alto. Por isso que quem mora em apartamento, lá no primeiro andar, a pressão da descarga e da pia e do chuveiro é muito maior do que quem mora no último, porque a caixa d'água normalmente fica lá na cobertura. Então, quem mora nos últimos andares tem pouca pressão. Quem mora nos primeiros andares racha cano com mais frequência. Essa altura é resolvida só pela altura do cano. É exatamente isso. Isso é vida. Tudo bem? Isso é física baseada na vida. Vinícius, você quer fazer uma pergunta? Sim, a minha pergunta é o seguinte: por causa da altura, porque ela é maior e está pedindo aí, teria alguma relação com o nivelamento da água? Sim, sempre a gente tem que pegar o nível de coluna de água. Então, só vou mudar de cor. Sei lá, deixa eu pegar um azul aqui que é de água. Sempre esse vai ser meu referencial. Aí eu tenho que ver a profundidade para ter essa altura e essa pressão.
Por isso que a profundidade do 2 é maior, por isso que essa pressão lá no fundo é maior. Por isso que quanto mais a gente mergulha, mais dói o nosso ouvido. Mais pressão tem. Beleza? O 2 é o intermediário. Tudo bem que a coluna do 2 está aqui, ó. Então, essa alturona do 2 é a maior, para quem fez a pergunta. O 3, que é o intermediáriozinho aqui, ó. O 3 está um pouquinho mais raso que o 2. Pode ser. Posso continuar. Se não, mandem aí. De repente, o desenho está meio ruim. Todo mundo consegue ver que o 2 está mais profundo? Outras pessoas me ajudem, por favor. Boa. Então, é uma questão tecnicamente teórica, tecnicamente de vida na física, ou física na vida, mas se você sabe a relação da fórmula, você entende que a pressão é maior onde a altura é maior. E a outra questão, que tem tudo a ver, é essa daqui. Aí envolve a continha, ó. Vamos lá ler. No manual de uma torneira elétrica, são fornecidas instruções básicas de instalação para que o produto funcione corretamente. Se a torneira for conectada à caixa d'água domiciliar, a pressão na entrada deve ser, no mínimo, 18 kPa e, no máximo, 38 kPa. Para a pressão da água entre 38 e 75 kPa ou água proveniente diretamente da rede pública, é necessário utilizar um redutor de pressão que acompanhe o produto. Essa torneira pode ser instalada em prédio ou em casa. Considere massa específica da água, que a gente pode chamar de densidade na prática, e aceleração da gravidade. Perguntinha, lá embaixo do desenho, para que a torneira funcione corretamente, sem o uso do redutor, quais deverão ser a altura? Então, eu não vou colocar redutor, eu não vou usar esse dado. Deixa eu pegar um vermelhão aqui, ó, um roxo. Eu não vou usar esse dado. Para quem já instalou chuveiro, sabe que vem uma pecinha de redução de pressão aí. Beleza? Então, eu vou usar esses dois dados, ó. Ele me deu que a pressão máxima é 18 kPa. Bom, a gente já sabe que quilo é 1000, então eu já vou colocar um 1000 pascal. Beleza. Ele deu a gravidade, que é 10, obrigada, porque 10 é legal, e ele deu a densidade 1000 quilogramas por metro cúbico, obrigada, que já está no sistema internacional. Portanto, formulazinha. Aí é necessário, né? DGH. Olha lá. Vamos pegar esse aqui. A pressão, 18.000. Olha que bonitinho. A densidade, 1000. A gravidade é 10, eu quero a altura. Ah, 1000. Tchau para você. A minha altura, 18 dividido por 10, isso me dá 1,8 metros. Beleza? Guarda no coração, porque ele quer a mínima e a máxima, né? Vou pegar a mesma fórmula, só que agora eu vou usar o 38.000 pascal. Aqui, 10H. Tchau para você também. Olha que bonitinho. Opa, me empolguei. 38 dividido por 10, 3,8 metros. Então, essa torneira tem que ser instalada entre 1,8 e 3,8 metros. Aqui, ó, alternativa A. Senão ela não funciona legal. Beleza? Então, são exercícios de anos diferentes, um com uma abordagem teórica, um com uma abordagem matematiqueira. Ambos a gente tem que conhecer o conceito de hidrostática. Beleza? E aí eu tenho um desafio para o final da aula, que vai ficar para o final da aula, porque agora eu vou passar a bola para a professora de Química. Estamos aí, professora de Química? Deixa eu só desconectar a minha tela e Claudinha tomará a frente. E mandem as perguntas. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Deixa eu ampliar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ampliar um pouquinho mais, né? Estequiometria.
Meu povo, esse exercício de estequiometria aqui, ó, é um exercício, gente, que cai uma no sim, o outro também. A cara desses exercícios são exatamente a mesma coisa, eles só mudam a substância. É, assim, incrível. Se você pegar depois outros exercícios aí do Enem com essa cara, você vai olhar e falar, caraca, é verdade. Olha só. Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça. Então, essa informação aqui a gente precisa, tá? Então, para cada litro de etanol, produz 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E aqui ele dá a concentração do N, do P e do K, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, ele quer a quantidade total de fósforo em quilograma, disponível na vinhaça. Então, aqui em cima ele já te deu uma informação. Ele falou para você que 1 litro de etanol ele gera 18 litros de vinhaça. E é nessa vinhaça que tem o nutriente que ele joga lá no solo, né? Na produção de 27 mil litros de etanol, ele quer a quantidade de fósforo em quilo. Mas a gente não sabe qual é a quantidade de vinhaça que a gente tem ainda. Então, vamos calcular primeiro o volume de vinhaça que é produzido a partir desse etanol, tá? E aí, depois... Deixa eu dar um espacinho aqui, peraí. Aqui. E aí, depois, a gente vai usar essa informação, porque, ó, ele quer a quantidade total de fósforo, tá? Então, ele falou aqui que fósforo, você tem 60 miligramas de fósforo para cada litro de vinhaça, tá? Então, vamos lá. Esse volume aqui, são 27 mil litros, vezes 18 litros, dividido aqui por 1 litro. Então, fazendo essa conta, eu fiz aqui no cantinho, deu 486 mil litros. Isso aqui é de vinhaça. Só que ele deu essa informação para a gente aqui em cima, que cada 60 miligramas de fósforo você vai encontrar em 1 litro de vinhaça. Então, vamos colocar isso aqui do ladinho. Então, você tem 60 miligramas para 1 litro de vinhaça. Qual vai ser a massa? Então, esses 60 miligramas é de fósforo. Qual a massa de fósforo que você vai encontrar nesses 486 mil litros de vinhaça? Ué, mas aqui ele não está pedindo em quilogramas? Então, vamos calcular primeiro em miligrama. No final, você transforma de miligrama para grama. Então, você vai multiplicar em cruz. Então, a massa de fósforo vai ser 60 vezes 486 mil. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar... São quantos zeros? 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui. Miligramas. Como é que eu faço para transformar de miligrama para grama? Então, ó, vou colocar aqui uma cola
essa cola aqui, como diz a Josiara, você tem que guardar isso no coração. Isso aqui não tem jeito. Ó, quilograma, grama, miligrama. De quilograma para grama, você multiplica por 1000. De grama para miligrama, multiplica por 1000. E o contrário, você divide por 1000. Tá? Então, aqui, ó. Se você dividir isso aqui por 1000, você vai ter... Você vai cortar lá 3 zeros, tá? Ó, deixa eu pegar uma caneta diferente. Ó. Você vai cortar esses 3 zeros aqui. Se você dividir de novo por 1000, então é como se tivesse uma vírgula aqui e ela vai para cá, ó. Então, aqui você vai ter quilograma. Aqui é grama, 2.916. Então, opa, eu comi um zero aqui, gente. Ninguém falou, né? Ninguém gritou. Pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Eu contei um zero a menos aqui, ó. Thiago Gal deu esse spoilerzinho ali no chat. Ah, é porque quando eu tô fazendo aqui, eu não consigo ver o Não dá para ver a chat. tela. É, agora que vi que eu comi um zero aqui. Eu não jantei, gente. Aqui, ó, um zero aqui. E aqui mais um. Então, aqui, ó, deixa eu pegar minha borracha. E aqui, aqui. Agora sim. Então, como ele falou que é aproximadamente, então, 29, tá? Então, o que é chato nesse exercício? Conversão de unidade, tá? Porque você vê que, através das proporções, você consegue resolver tranquilamente. Mas, ó, essa parte aqui da conversão de unidade, se você esquece, você não vai nem conseguir chegar perto da resposta, tá? Então, esse aqui é o exercício, assim, que eu acho mais chato. Não é difícil, tá? É um exercício bem tranquilo, mas a conversão de unidade pega muita gente, tá? Dá tempo de fazer mais umzinho? Dá? Então, aqui. O outro exercício... Deixa eu ver aqui... Deixa eu dar espaço aqui para ver. Tá. Acho que eu vou dar espaço para fazer tudo na outra folha. Espera aí. Aqui. Então, tá lá. O titânio é encontrado na natureza em minerais dos quais o rutilo está presente na principal mina do Brasil, localizada no Rio Grande do Norte. Para a obtenção do titânio metálico, o óxido de titânio é submetido a 2 operações industriais. A primeira consiste na cloração, produzindo tetracloreto de titânio. Então, tá aqui, ó. Ele vai sofrer cloração e vai produzir tetracloreto de titânio. A segunda operação consiste na redução do tetracloreto de titânio utilizando magnésio metálico. Então, tá aqui, ó. Ele vai reduzir. O que significa reduzir? O magnésio metálico, ele é um ótimo doador de elétrons, ele doa elétrons com muita facilidade. Então, o titânio, ele vai receber elétrons aqui e vai produzir aqui, ó, titânio metálico, tá? Ele quer saber qual é a massa de gás cloro necessária para produzir 480 quilos de titânio metálico, tá? Então, o que você tem que lembrar na estequiometria? A equação, ela tem que estar balanceada, tá? Depois que ela estiver balanceada, aqui já tem, ó, o balanceamento. 1 para 2, para 2, para 1, para 2. Você tem que verificar qual é a proporção entre reagentes e produtos, porque é a proporção em mol
que vai te dar aquela informação necessária para você transformar esse mol ou em massa, ou em volume, ou número de íons, ou número de moléculas, vai depender do que o exercício está pedindo, tá? Então, ele está querendo aqui, ó, a massa, ó, qual a massa de gás cloro, que é esse cara aqui, para produzir 480 gramas de titânio. Então, a gente vai começar pela segunda equação. Então, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu dar espaço aqui. Ó, vamos pegar aqui a segunda equação. A segunda equação, você tem lá, ó, o magnésio mais o tetracloreto de titânio, que vai produzir MgCl2 mais titânio. Deixa eu dar espaço aqui. Então, proporção em mol. Você tem aqui, ó, 1 mol de tetracloreto de titânio, que vai produzir 1 mol de titânio. Como ele está querendo, ó, ele deu para a gente massa em quilos, então nós vamos transformar essa quantidade de mol aqui para massa. Mas aqui ele está dando, ó, a massa em grama por mol. No final, a gente transforma lá para quilo. Então, 1 mol de titânio, ó, são 48 gramas. 1 mol de tetracloreto de titânio, ele te deu a massa do titânio e do cloro. Então, o cloro é 35,5 vezes 4, mais 48. Então, vai dar 190 gramas. Beleza? Bom, aí, ele quer o quê? 480 quilos de titânio. Vamos descobrir a massa de tetracloreto de titânio, tá? Então, vamos multiplicar em cruz. Então, quanto vai dar essa massa aqui, ó? Deixa eu dar espacinho aqui. Então, aqui, ó. Essa massa vai ser, ó, 190 vezes 480. Lembra que aqui está em quilo, aqui está em grama. E aqui 48 gramas. Então, ó, grama com grama, tchau. 480 dividido por 48 deu 10. Então, aqui, 1.900 o quê? Quilos. Então, eu achei a massa de tetracloreto de titânio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira equação. Olha lá, vamos voltar na primeira equação. A primeira equação, eu tenho agora, ó, a massa do tetracloreto de titânio. O que eu quero? A massa de cloro. Qual é a proporção? 2 mols do cloro para 1 mol de tetracloreto de titânio. Então, vamos lá. Vamos colocar só a parte que a gente quer usar. É só aquilo que interessa, tá? Então, vamos lá. Aqui. Então, ó, eu vou usar só esse pedaço. 2 de cloro está para 1 de tetracloreto de titânio. Então, aqui, ó, 2 mols para 1 mol. Vamos lá. 1 mol desse daqui, 190 gramas. 2 mols do Cl2, ó, lembra que o cloro é 35,5 vezes 2, 71, tá? Então, aqui vai dar 2 vezes 71 gramas. Nós já temos aqui, ó, a massa do tetracloreto de titânio, que são 1.900 quilos. Olha só, ó, daqui para cá, nós multiplicamos por 10. Então, fique esperto que daqui para cá, vai ser só você multiplicar por 10. Então, vai ser 71 vezes 10 vezes 2, que vai dar 1.000
1.420 quilos. Ah, não consigo ainda fazer essa conta rapidinho assim. Tudo bem. Então, você vem, coloca aqui a sua incógnita, você vai multiplicar em cruz, tá? Não vai sair multiplicando, fazendo a conta aí adoidado, porque você vai poder simplificar. Então, a massa vai ser, ó, 2 vezes 71, 142, vezes 1.900, dividido por 190, ó. Corta, corta, sobrou um zero aqui, 10. 142 vezes 10, 1.420 quilos. Então, ó, é um exercício, você vê que os valores estão bem tranquilos de trabalhar, tá? É um exercício considerado médio, mas para quem vai fazer medicina, é uma coisa assim que você não pode pensar em não resolver. Então, o que você precisa para resolver esse exercício? Calma. Só isso. Calma, porque é um exercício bem tranquilo de você fazer. Tudo bem? Então, vamos passar para a biologia? Se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode falar. Ah, você printou? Quer que eu compartilhe de novo para printar? Eu vou salvar aqui e vou pular no grupo para vocês. Então, pode mandar ver na biologia. Vamos arrasar esse povo. Bora lá, então? Vamos lá. Chegou o momento da biologia. Vou compartilhar com vocês também aqui um material que eu organizei. Aqui. Muito bom. Estão vendo bem aí? Eu estou com a mensagem aberta. Podem mandar por mensagem ou, se precisar, pode falar também. Tá tudo tranquilo, certo? Bueno, gente, assunto extremamente comum na prova do Enem, ecologia. E dentro da ecologia, a gente tem vários aspectos que podem ser cobrados. Aqueles que caem um ano sim, no outro também, né? São os desequilíbrios ambientais. O que nós temos que entender por desequilíbrios ambientais? São todas as situações que submetem a alterações, a mudanças nos ambientes, né? Seja do ambiente para um ser vivo, do ser vivo para o ambiente. Algo muito, muito importante, eu vou escrever aqui, toda vez que vocês tiverem uma questão que fala sobre desequilíbrios ambientais, é de extrema importância que vocês façam, na leitura da questão, 3 situações. Qual o enunciado vai te trazer e qual a pergunta vai querer de você, tá? A situação causa, a situação consequência e a situação solução. Então, a gente tem, na verdade, em várias questões do Enem, que fazer esses raciocínios, tá? O aluno, para estudar bem em biologia, ele tem que saber 4 raciocínios: identificar causa, consequência, solução e saber sobre opostos. Porque é muito comum eles falarem A no enunciado e pedirem B nas alternativas. Tá? Então, saber fazer a referência desses 4 pontos, tá? Causa, consequência, solução e opostos. No caso dos desequilíbrios ambientais, o que eles mais pedem está relacionado a esses 3 raciocínios aqui. Separei algumas questões para a gente analisar junto. Então, essa primeira diz assim, ó: os impactos ambientais das, atenção ao foco, usina hidrelétrica, são motivo de polêmica nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável. Embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Destaca-se a proliferação, excesso, de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando a perda de diversidade das comunidades de peixes, que a gente chama de ictiofauna, do local. Em um primeiro momento, atenção, foco nesta situação aqui, volta que eu não quero este. Em um primeiro momento, tá? As mudanças na composição dessas comunidades devem-se. Qual é a primeira alteração ambiental que uma usina hidrelétrica, ela, né, acaba gerando? A formação, a construção da barragem.
Então, eu vou ter, né, todo o aparato de retirar o máximo possível da vegetação que existe naquele lugar, vai ser alagado, mas ainda assim vai ficar resíduo, né? Vão ter resíduos de matéria orgânica presente naquela barragem. Então, quando a gente tem, né, essa situação, esse é o primeiro impacto, a fragmentação daquele ambiente para poder inundar, né? Santa Catarina, por exemplo, a gente tem, né, várias hidrelétricas, mas comentando uma curiosidade, e na cidade de Itá, onde foi inundada para a construção da barragem, e o topo da igreja que ficava mais alta ainda aparece, né, no rio, ainda fica lá aparecendo. O que existia lá está tudo debaixo d'água, tá? E aí, como é que eles vão cobrar, então? Ó, em um primeiro momento, o que nós temos que pensar? Numa consequência, né? Numa consequência. A alteração dos hábitats causada pela construção da barragem, ó, essa é a primeira situação que acontece. Poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento da usina. Uma usina hidrelétrica, a energia, né, tá aí a professora de física, é em função da movimentação da água, das turbinas, a gente não tem substâncias liberadas no funcionamento da usina ou alguma, né, composto tóxico a princípio presente. Ao aumento na concentração de CO2 na água produzido pelo represamento do rio. O represamento do rio em si não aumenta a quantidade de CO2 naquela água. Para aumentar a quantidade de CO2 na água, porque tem mais CO2 na própria atmosfera, né? Ou então, isso aqui como uma consequência de certas atividades, né, biológicas dentro daquele lago, dentro daquele ambiente. O represamento em si não aumenta a quantidade de CO2. As emissões de gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica. Ó, temos uma curiosidade aqui. Eu vou fazer um certinho. Isso aqui tá certo, né, e condizente. Isso aqui não tá. Isso aqui não tá. Isso aqui está certo. Isso está certo. Por quê? Porque quando tem decomposição da matéria orgânica, né, a gente tem emissão de gases de efeito estufa, especialmente o CO2. Isso aqui está certo. Aos impactos nas margens da barragem em função da pressão exercida pela água represada. Sim, acontece com certeza, né, uma pressão sobre a barragem daquela água que está ali, apesar dela não ter tanta movimentação, né, tanto que vimos aqui no Rio Grande do Sul as enchentes no ano passado, elas vão subir, isso é inevitável. Porém, o que ele nos pede? Ele nos pede um primeiro momento. Então, qual é o impacto ambiental no primeiro momento? A alteração do hábitat pela construção da barragem. É extremamente comum no Enem vocês terem questões que tragam, né, 2, 3 alternativas verdadeiras, mas somente uma delas que responde à questão que eles estão colocando. Então, eles querem, né, uma consequência né, do represamento, da formação da usina hidrelétrica. Tranquila nessa, gente? Que a coisa coloca ali nas mensagens que eu estou com elas acessíveis por aqui. Uma outra questão que também trata de desequilíbrios ambientais, tá? Com outro raciocínio, está aqui. Os corredores ecológicos visam mitigar, vamos lembrar do português, né? Diminuir os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes. A Mariana botou ali antes na anterior, eu ia com força na letra C. Vamos voltar aqui só para lá. É que sempre parece mais bonito, né? Porque, eu já li sobre isso, CO2, aumentando a concentração, parece muito mais bonita, mais, né, perto do que a gente está acostumado, mas essa, então, a gente teve a questão ali trocadinha pelo enunciado, né, num primeiro momento. Seguindo, quando tem mais de uma certa, mas só uma responde a pergunta, é complicado. Quando tô nervosa, piora, com certeza. Com certeza, mas quando vocês lerem que tem mais de uma certa no contexto do assunto da questão, volta para o enunciado. Tipo, fiz a minha primeira leitura, vi 3 verdadeiras. Volta para o enunciado. Porque tu não conseguiu identificar a pergunta que eles estão te fazendo. No momento que tu lê novamente, vai dar tudo certo.
Não pode se apavorar, tem que ter calma quando disser Cláudia. Calma, respirar o máximo que der, né? Tira a florzinha, assopra a velhinha e vai para a sequência, tá bom? Vamos lá. Pior que esse tipo de questão que não pode errar. Exatamente. Exatamente essas aí são as que tiram vocês. Por isso que eu disse para vocês, né, no nosso outro encontro, e eu reforço sempre com os meus alunos. A biologia vai ajudar muito vocês a ter mais tempo para física, ter mais tempo para química, ter mais tempo para matemática, mas especialmente em garantir o TRI de vocês, tá? Ó, deslocamento de animais, dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações, como estudos sobre deslocamento de espécies, sua área de vida, necessária para o suprimento das suas atividades vitais e reprodutivas, e a distribuição das suas populações. Nessa estratégia, há, atenção, vamos colocar aqui uma outra corzinha, recuperação da biodiversidade. Então, daqueles 3 raciocínios, o que eles têm aqui? Eles têm uma situação, que são os corredores, né? Colocaram para que eles servem, e eles querem, então, que a gente responda como que eles funcionam, como que o corredor vai recuperar a biodiversidade. Então, eu sempre, né, um desenho simplesinho aqui para a gente fazer uma referência, né? Imagina, tenho 2 áreas aqui fragmentadas, tá? 2 áreas fragmentadas. O que o corredor vai fazer? O corredor, ele vai conectar, vou te explicar aqui, ó, macete nível Andresa, ó, macete nível Andresa, o corredor conecta as áreas fragmentadas. E se os organismos, né, podem migrar de um lado para outro, então se eu tenho um movimento de sentido duplo, deste lado para cá e deste lado para cá, eu aumento o que a gente chama de fluxo gênico. Aumenta o fluxo gênico. E toda vez que tem um aumento de fluxo, movimento gênico dos genes, a gente tem a diversidade, a variabilidade aumentando. Então, a fragmentação dos hábitats leva à redução da variabilidade. A conexão dos hábitats, ó, o oposto que eu falei, leva ao aumento da variabilidade. Então, por que ela é efetiva? Porque ela propicia o fluxo gênico. Ela intensifica manter as espécies? Sim, manter para elas não se extinguirem, mas em função disso aqui. Ó, isso aqui não está errado. Isso aqui não está errado. Só que é uma consequência da causa. Qual é a causa? O fluxo gênico. Amplia o processo de ocupação humana. Não, não é para ocupar. O humano já fez a cagada de fragmentar o hábitat. Por que ele quer ocupar o hábitat fragmentado? É para recuperar aquele lugar. Aumenta o número de indivíduos nas populações? Sim. Por quê? Por que vai aumentar o número de indivíduos? Porque eles não vão morrer. Se eles não vão morrer, eles com o tempo vão reproduzir, eles vão ter filhos, mas como consequência do fluxo gênico mantido. Favorece a formação das ilhas de proteção integral. Ilha é o isolado. A ilha é o isolado. Eu não quero mais a ilha. Né? Eu tô destruindo a ilha. Vou botar aqui, a ilha é o isolado. A ilha é o isolado. Viram só? Então, assim, ó, causa está aqui. Todas essas 2 situações seriam consequências desta causa. E aí, o que acharam dessa? De boa? Mais ou menos? Clássica no Enem, corredor ecológico é clássica. Nessa eu iria com certeza na hora. Aumento no indivíduo. É aquilo? Não está errado. Mas é uma consequência da causa que é o fluxo gênico. Boa, né? E mais uma, então, aqui, gurizada, para a gente ter de referência, tá? Eu também, Mariana, lá eu também. Deixa eu aumentar aqui. Essa questão é campeã de pergunta em atendimento, né? Campeã. Vamos lá. Pesquisadores delimitaram... Só um minutinho. Volta. Atendimento, galera, atendimento é tipo plantão de dúvidas, tá bom? Porque sabe como que é esse Brasil de brasilidades. Então, assim, ó, no plantão de dúvidas, que eu aprendi atendimento com a Andresa, né? Só para dar uma descontraída.
E só uma coisa, eu acho que o Vinícius David levantou a mão, Vinícius. Você quer falar? Sinta-se à vontade, ou escrever. Eu não vi, não apareceu, é porque eu tô com a tela cheia. Pode falar. Ou se era ali o que ele escreveu. Só para fazer uma síntese do conceito do exercício anterior, então, pelo fato dos nichos ecológicos eles estarem fragmentados, isso significa que eles vão tentar reconectar cada população que vive nesses lugares para que eles se multipliquem, para ter mais espécies diversas? Para ter mais indivíduos naquelas populações. Vamos supor, imagina que aqui eu tenho 3 espécies de macacos, tá? Aleatoriamente. E que aqui eu tenho também 3 espécies de macacos. Só que o que vai acontecer? Se eles ficarem isolados, eles podem se extinguir por baixa variabilidade. E com o tempo, ao invés de ficar 3 aqui e 3 aqui, eu tenho aqui 2 e aqui só uma. Então, no momento que eu faço o corredor, eu permito que indivíduos migrem de um lado ao outro para manter as 3 espécies, e se elas se mantiverem nesse lugar, elas vão continuar se reproduzindo. E aí, com o tempo, o número de indivíduos daquela população vai aumentando. Mas esse aumento é em função do corredor. Melhorou? Fechou? Top! Então vamos lá, mais uma aqui. Bota gráfico, bota tabela, vocês já se perdem tudo, né? Já ficam com medo. Não precisa. Ó, pesquisadores delimitaram unidades evolutivas significativas, UES, de 5 espécies pertencentes a diferentes grupos de vertebrados, distribuído em 8 áreas distintas, como mostra o quadro. Cada UES representa uma população isolada, histórica e geneticamente diferenciada, e apresenta uma prioridade para... Opa, não é essa aqui. Uma prioridade para manejo e conservação. Então, eu tenho, né, 8 áreas. Em cada área existem anfíbios, aves, lagartos, morcegos e roedores, de espécies diferentes em cada área. Então, ele coloca que tem 5 espécies de anfíbios, né, que tem 3 espécies de aves, posso ter até 4 espécies de lagartos, eu posso ter 2 espécies de morcegos ou 3 espécies de morcegos e de roedores. Em cada área, qual espécie que está presente? O que ele quer? Considerando a área 4, apenas a área 4. Então, nós temos que fazer uma análise aqui. Essa é a área 4. A espécie que terá prioridade na estratégia de conservação pertence a que grupo? Tá? O que nós temos, então, aqui, ó? Nos anfíbios, o animal que está na área 4 é o UES4. Existe essa espécie de anfíbio em outra área? Vamos ver, grita aí. Existe o ES4 em outra área? Não, nenhuma outra área tem anfíbio. Ó, ave é a UES3. Eu tenho essa espécie em outras áreas. Lagarto, UES3. Eu vou fazer um pontinho vermelhinho aqui, ó. Deixa eu botar no red. Aqui, ó. Por exemplo, esse tem aqui, ó. Né? O ES3, tenho ele aqui. Morcego, o ES2, tem aqui. Roedor, o ES3, tem aqui e tem aqui. Então, os outros eu encontro em outras áreas. Mas o anfíbio, não. Então, significa que se o anfíbio desaparecer da área 4, vai sumir de todas aquelas outras áreas. Não existe mais aquele anfíbio em outro lugar. Então, ele será a minha prioridade de conservação. Porque no momento que eu não tenho nenhum outro ambiente com a presença dele, por esse motivo, então, eu vou priorizar cuidar essa espécie em detrimento das outras. Então, é um anfíbio por não existir em outras áreas. E existir em outras áreas. Muito bem.
E assim, mais ou menos, vocês têm as questões, então, né? Coloquei um pouquinho de cada assunto que tratam sobre a referência à parte de desequilíbrios ambientais. Fechou, gurizada? Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Muito bem. Dicas ecológicas de biologia. Fica aberto aí para quem quiser fazer qualquer comentário. Agora o momento é de vocês. Vai lá, Vinícius, começa por você. Agora eu fiquei com uma outra dúvida aqui em biologia. Qual que é a diferença de nicho ecológico para rotação de cultura? Ixi, são coisas opostas, né? São processos totalmente diferentes. O nicho ecológico, se tu tem um texto, e do texto tu consegue responder duas perguntas. Onde faz e o que faz? Tu tem o nicho ecológico. Ele se refere a todas as atividades que uma espécie executa. O que ela come, com quem que ela interage, se ela faz isso de dia, se ela faz isso de noite, e o ambiente onde ela está. Isso é nicho ecológico. É o que faz, onde faz. Rotação de cultura é a ocupação alternada de uma mesma área, onde, numa época do ano, tu planta uma leguminosa, numa outra época do ano, na mesma área, uma não leguminosa, como, por exemplo, determinada época do ano se planta soja, você colhe a soja, você bota milho no mesmo terreno, né? Então, isso é rotação de culturas, é a ideia de, no mesmo ambiente, você fazer de forma alternada a ocupação daquele lugar. E, de preferência, sempre com uma leguminosa e uma não leguminosa, em função do ciclo do nitrogênio. Então, são situações totalmente diferentes, elas não têm uma conexão direta. Entendeu, Vinícius? Eu também não sabia. A gente vai aprendendo, eu aprendi um monte de coisa hoje que eu também não tinha nem ideia. Muito legal essa troca. Muito e aí, bom. Alguém tem mais perguntas sobre o assunto, sobre as questões que foram faladas hoje, ou sobre algum assunto de Enem aleatório? Vai lá, Mariana. Dorda, ali na parte da ecologia, sobre os biociclos, talassociclo, limonociclo, eu me confundo muito com esses três, tipo, não entra na minha cabeça, não faz sentido. Vamos lá. Primeiro, não se assustem, tá? Quem porventura der uma banda no meu Instagram vai entender o Gorda, tá? É o meu apelido e é assim que eles me chamam, então tá tudo certo. A gente tem, né, no mundo, vários lugares com características semelhantes, em função de latitude, de altitude. E nós chamamos os ambientes com características semelhantes por um termo generalista. Então, talassociclo é o conjunto de todos os ambientes marinhos. Todos os marinhos, né, talassociclo. Todos os ambientes de água doce, chamamos de liminociclo, todos. Açude, uma poça d'água, rio, riacho, tudo isso é liminociclo. E todos os ambientes terrestres, nós chamamos de epinociclo. Né? Então, epinociclo terrestre, liminociclo dulciclo, água doce, e talassociclo, os ambientes marinhos. São os semelhantes no mundo todo. Isso aí. Imagina, merece. Mais alguém de física e química? Estamos aqui também, caso queiram. Eu sei que biologia é mais difícil, né, galera? É complicado. O quê? Deixa eu emitir minha opinião, né? Entre física, química e biologia, a minha dificuldade está em biologia, é claro. Nunca. Química e física, vou falar da física, né? A Claudinha vai falar da química. Física é vida, galera. Você olha para a vida, você vê física. É só parar, respirar, tá lá a física. Não é? Muito tranquilo. Química é a mesma coisa. E se eu disser que os seres vivos só existem por causa da física e da química? E da biologia também um pouquinho, é isso aí. Não. Isso chama da natureza, né? O funcionamento é todo físico-químico, é só uma aplicação da física e da química. É que o problema da física, falando sério agora, o problema da física chama matemática. Aí eu concordo que as fórmulas são lazarentas, a matemática, potência, vírgula, passa para lá, passa para cá. Mas a física em si, quando a gente lê com calma, tranquilidade e sem a responsabilidade de pontuar no Enem,
É muito linda, né? A filosofia da física é apaixonante. Olha que papo de doido. Uma quarta-feira à noite. E aí, galera, mais alguma coisa? Quem está em semana de prova, quem está em semana de estudar, quem está em semana de ansiedade, pronto para começar cursos, focar no Enem. Na escola eu consigo entender a teoria da física, mas na hora de fazer os exercícios que envolvem matemática, me perco facilmente. Eu concordo. Você sabe por quê? Desculpa a minha tosse. Sabe por que física é uma matéria só do ensino médio? Eu sei que tem alguns colégios que começam com uma introdução lá no nono ano, né, e tal, mas física é uma matéria de ensino médio. Não se dá física no nono ano. Se dá uma introdução teórica no nono ano. Esses colégios que avançam o sinal vermelho só estragam a nossa vida, né? E a verdade é que eu posso falar, porque aqui é vida livre. A física é só lá no ensino médio, por quê? Você precisa ter um bom entendimento de texto, interpretação de texto. E para você ter uma interpretação de texto, você precisa de vocabulário, você precisa de uma maturidade em leitura. Então, você precisa ter tido uma literatura, uma redação, uma gramática, um vocabulário. Você precisa entender a pergunta, né? Interpretação de texto. Ok. Aí você precisa ter a memorização da fórmula. Você tem que decorar a fórmula. Ah, não é só decorar a fórmula, mas você tem que. Então, você precisa ter trabalhado a sua memorização. Jogo da memória, aquela parte do lúdico da primeira infância, da segunda infância, a gente precisa ter isso. Por fim, você precisa ter conhecimento matemático para fazer essas propriedades da matemática. Raiz quadrada, eleva, divide e nananã. Quando você junta tudo isso, você tem a disciplina que chama física. Por isso que é o O do Borogodó, entendeu? O aluno, em alguma fase da vida, teve uma lacuna, já era. Aí é aquele aluno que chega para mim e fala, eu não sei nem por onde começar. E aí eu só falo para ele, mas a gente precisa começar. Então, a gente precisa começar a entender se o problema está na leitura, na matemática, na interpretação, na memorização. E aí a professora, né, a sua mentora da vida aí, seu professor, enfim, falo professora porque aqui somos mulheres, vai ter que pegar você na sua mão e falar, vamos lá. Você não aprendeu a tabuada do 1, depois a tabuada do 2, depois a tabuada do 3, você não aprendeu a letra A, depois a letra E, depois a letra I. Física é isso, é passo a passo. Não se começa a física com uma lista de exercícios difíceis. Ah, eu vou pegar esse aqui para ver se eu sei. Não, você não sabe. Aí você vai ficar triste, aí você vai desistir, aí você vai falar, não sei nada da vida, não quero mais a vida. E não é assim. A gente tem que começar pelo fácil. Você não aprendeu a dirigir, você aprendeu a andar. Aí depois você aprendeu a correr, aí depois você aprendeu a chutar bola, aí depois você aprendeu a ter habilidades manuais, depois você aprendeu a dirigir. Quer começar a física com uma lista difícil? Você não sei lá de onde tirou isso. Química é a mesma coisa, né? Tem que começar básico. Não adianta querer começar a aprender reações orgânicas se você não viu nada. Né? Tem que ser do básico mesmo. E a consciência de começar do começo é o grande primeiro passo. Tem aluno que quer começar, eu vou pegar os últimos para ver se eu sei. Isso desanima, isso brocha. Você não vai para uma academia e começa a levantar 100 quilos, cara. Você não contrata um personal trainer e fala, amanhã eu quero ficar chapado. Não dá. Não dá. Ciência é isso, né? Para física, biologia, matemática, tudo, eu acredito que tudo. É a mesma coisa que querer criar massa muscular e tira o carboidrato da alimentação. Energia da onde? Não dá, né? Não sei falar sobre isso. Baixando se vela pela base. Achando que sabem, né? É isso mesmo. Eu vou treinar para o Enem, então, aqui o pessoal mais do Sudeste, né? Então, eu vou fazer exercício da FUVEST. Para quê? Da onde? Me convença disso. Não me convence. Aí chega o da FUVEST, trava, aí não faz nem o do Enem, nem o da FUVEST A, nem o B, nem o C, nem o do livro normal, nem o que a professora passa na lousa, no quadro. Não faz, vai embora. Pois é. Não é assim. É verdade. Falem, amigos, colegas, queridos alunos, estamos aqui por vocês. Não tenham vergonha, aproveitem o ano de vocês. Não? Nossa, vamos lá, Gal. Tem uma dúvida que não é sobre as matérias, mas sim sobre o funcionamento das aulas. Queria entender como funciona a divisão das matérias de cada área. Por exemplo, física tem a parte da mecânica, que trata dos movimentos. Tem a parte da eletricidade, assim por diante. Fato.
Biologia tem o estudo do DNA, dos animais, das teias alimentares, entre outros. É isso. Química tem modelos atômicos, cálculos, teorias das funções. É verdade. Então, você quer entender mais ou menos, cada aula se relaciona com a passada ou vai mudando. Aqui nas nossas lives, vou responder por física, e aí depois Claudinha e Andresa respondam, por favor. Assuntos aleatórios. Cada live, eu, professora de física, pego uma frente aleatória para o aluno que não conseguir estar numa semana passada, conseguir estar numa semana posterior e não precisar linkar. Diferente da escola, legal, que a aula 1 depende da aula 2, depende da aula 3, e isso é o objetivo do colégio mesmo. Lá a gente tem que fazer isso. Aqui é vida livre. Então, a semana passada foi ótica, quem veio, pegou, anotou, saiu melhor. Hoje, quem não veio, pegou hidrostática, vai sair melhor na hidrostática, mas pode ver a live gravada de ótica e vida que segue. Então, é o início de cada partezinha da física. Esses são os objetivos de física, amigas queridas. Falem para vocês. Química também. Eu peço sempre a opinião de vocês aqui e no Instagram. Então, o assunto que o pessoal pede, já é a segunda vez que eu trabalho estequiometria, porque o pessoal tem dificuldade em estequiometria. Então, já me pediram algumas vezes, né? Agora, eu tenho uma listinha aqui que me pediram no Instagram. Reações orgânicas e pilhas. São 2 assuntos aí que estão elencados para minhas próximas aulas. Mas aí, vocês podem sugerir também. Aí, aqueles assuntos que o pessoal mais pede, é o que eu trago para cá. Biologia também, né? Sempre o mesmo contexto de recorrência na prova do Enem, aqueles mais frequentes e que não tem necessariamente link de uma aula, do encontro para outro. Bem geral mesmo, bem revisão. Isa, só um minutinho, time. Deixa eu só terminar um pouquinho a pergunta do Thiago. Aqui nas lives, Thiago, como são livres, gratuitas, a gente só pede para entrar lá no grupo do WhatsApp só para a gente ter uma certa segurança na transmissão, ok, né? Uns problemas burocráticos. É esse tipo de cronograma, entre aspas, aleatório. Mas cada curso, o curso da Cláudia, o curso da Andresa e o meu curso, é claro que a gente segue um cronograma. Então, se você entrar em contato individualmente depois lá no privado e quiser saber detalhes de cada curso, é claro que a gente segue um cronograma de crescimento do conhecimento que eu falo, né? Então, é claro, cinemática, a gente vê aula 1, vai crescendo, acabou cinemática, entra na frente, sei lá, de termologia, a gente esgota a frente de termologia. Aí, cada curso, separado de live, tem as suas particularidades, tá? É só entrar em contato com a gente e falar. Isa, diga! Eu queria fazer uma pergunta, mas é meio aberta, assim. É porque eu tenho dificuldade de, por exemplo, a gente, estando no ensino médio, a gente tem que, mudar a chavinha toda hora, né? Das matérias, assim. E eu tenho dificuldade, quer dizer, a palavra não é dificuldade, mas eu tenho medo de, na hora do vestibular, me dar um branco, assim, de uma matéria que eu vi, no começo do ano. E por isso que eu sei que é importante a revisão. Mas eu queria uma dica de vocês, professoras, que têm que acumular bastante conhecimento, de como vocês fazem, para não esquecer, assim, as coisas e ter como é que eu posso falar? Um conhecimento, assim, efetivo, sabe? Andresa e Cláudia podem começar. A dica que a gente dá na minha mentoria para os alunos e que a gente faz é estudar em espiral. Você tem que estar sempre revendo aquele assunto, porque você vê, por exemplo, separação de misturas em química. É um assunto que ele não vai cair isolado no Enem, ele vai cair linkado com outros assuntos. Então, a gente tem que estar sempre revisando. Você vê lá no começo o inicial. Aí a gente vai pegando exercícios que sempre pede alguma coisa sobre separação de misturas, para você estar sempre revendo. Reações inorgânicas. Reações inorgânicas, se você estudar ele isolado, daqui a pouco você esquece. Mas reações inorgânicas, você precisa dele para estequiometria, você precisa para termoquímica, você precisa para pilhas. Então, você tem que estar sempre indo e voltando. Então, você chegou ali
em estequiometria. Você não lembra mais como equaciona uma reação, como faz o balanceamento, então você tem que voltar um pouquinho lá e fazer uma revisãozinha rápida. E você estabelecer um cronograma de estudos por semana que contemple esses momentos de revisão. E, assim, nada de ficar 2 horas na mesma matéria todo dia. Não. É uma revisão, 20 minutos no dia, você vai revisar física, 20 para biologia, 20 para química, e aí você vai estudar o conteúdo normal que você está vendo ali no seu dia a dia, aí daqui a pouco você volta e revisa. Então, é isso. E flashcards também é uma ferramenta muito boa. A chave chama-se organização. Na verdade, é isso, né? Se vocês conseguirem encontrar o melhor esquema de organização dentro da rotina de vocês, do quadro de vocês, que vocês tenham, né, esses resumos, os flashcards, as anotações de acesso rápido, está sempre na cabeça. Ensinar alguém é uma baita estratégia, porque quando a gente explica o conteúdo para alguém, se a pessoa entender, é porque a gente entendeu. Então, né, compartilhar conhecimento com colegas, amigos que estejam no mesmo barco é extremamente interessante também. E fim de semana pega uma prova completa dentro do teu objetivo, né? Daquilo que tu quer, como disse a Josiara, quer fazer Enem, vai fazer FUVEST? Não. Então, dentro do teu objetivo, traça a tua linha e mete ficha nela. Revisão direto, frequência e organização. Aí, obrigada. Só deixa eu dar um pouquinho da minha opinião como professora aqui, tá, Isa? A gente tem uns combinados, né? Professora de escola, de colégio é uma coisa, professora fora do colégio é outra coisa. Lá no colégio é uma vida. Para quem está ainda no ensino médio, de repente temos mais pessoas aqui no ensino médio, lá a obrigação é você encerrar o seu ensino médio aprovado. Essa é a sua obrigação como aluno de 3º ano. Aí vem toda uma pressão social, familiar, da escola, dos professores, dos amigos, surreal, que você deve ser aprovado ainda este ano em medicina. Como se você estivesse pronto para isso. E a vida não é assim, mas cada um na sua realidade, né? Enfim, Nos colégios, nos ensinos médios, é muito difícil, muito difícil, um professor que tenha tempo para isso, porque lá a burocracia é prova, né? Vocês estão em semana de prova, e aí o professor tem que terminar a matéria, e aí o coordenador vem, tem reunião, e é muito difícil um professor explicar, de repente, estratégias de estudo. Então, que nem a Claudinha falou, flashcard. Eu sou a favorzíssimo de flashcard. Eu tenho certeza, Isa, que nenhum professor te falou sobre isso. Para quem está falando aí, eu estou lendo aqui rapidinho as mensagens, que tem problema com o tempo, se perde. Eu vou estudar 20 minutinhos química, mas daí abomina celular e tudo e está correto, e daqui a pouco passou 1h30 e você, e agora? Tem um método que chama método Pomodoro de estudo. Lá no meu curso, eu tiro um dia de curso só para ensinar esse método Pomodoro e só para ensinar sobre flashcard. Para aluno, né? Tem aluno que funciona o método Pomodoro. Tem aluno que testa e odeia, mas tem que testar. A gente não sabe o que funciona para gente. Então, tem aluno que gosta de ler, tem aluno que gosta de escrever, tem aluno que gosta de tirar foto, tem aluno que gosta de grifar. E não tem o certo e o errado, tem a gente se achar. Então, a gente precisa primeiro aprender a estudar. Porque no colégio, a gente estuda para ir bem na prova. Você tem a sua prova, você tem que tirar a sua média 6 e 7, você estuda para aquilo, e quando você vê, você está no 3º colegial prestando vestibular, e aí, né? E o que você aprendeu nesses 3 anos nada, nesses 13 anos de colégio? Então, a gente precisa aprender algumas técnicas de estudo. E para quem está ligado no que eu vou falar, agora para os mais maduros da vida, que já prestaram alguns outros concursos, e não só o Enem, ou vestibulares, ou concursos públicos, a gente não tem a estratégia de estudar para determinados concursos públicos. Para determinado concurso é assim que estuda. Para determinado concurso é assado que estuda. Então, a gente precisa aprender a estudar. E não assim, como que eu estudo física? Não, como você estuda tudo para o seu Enem, para você, na sua consciência, no seu aprendizado, qual foi a estratégia que você testou e funcionou. Isso requer tempo. E eu sei que a gente tem pressa de viver, mas a ansiedade é o que acaba, é o primeiro desastre da nossa vida, é a ansiedade. É a gente querer saber do resultado sem preparar para o resultado, né?
Falei muito, né? Mas eu acho que tem algumas estratégias de estudo que não são contadas no ensino médio, porque é assim, entendeu? Porque a vida é assim. Não é culpa de ninguém, de verdade. Falem alguma coisa. Eu vou ler as minhas mensagens aqui que rodou. Então, cada tema uma semana seria interessante. Flashcard semanal é ótimo. Sábado à tarde, você não tem nada para fazer, faz flashcard. Aleatório. E flashcard escrito, tá? Não flashcard de aplicativo. Você escreve. Exato. Flashcard sem tema, sem contracapa, para quem tá ligado em flashcard. Para quem não tá ligado em flashcard, depois a gente conversa sobre isso, mas não tem que ter título, porque no Enem não tá assim. Questão de ecologia. Vamos lá. Não. Tá lá. Se vire. Até você achar ecologia na sua cabeça, requer tempo, né? E o flashcard dá uma acelerada nesse processo cognitivo. Olha que chique. Mas vamos lá. Eu acho que o meu principal problema nos estudos é porque eu sou muito desorganizado mesmo. A cada semana eu mudo a minha metodologia. Um dia eu estou só estudando por videoaula, outra só por questão. Os meus cadernos são todos bagunçados. Eu tenho que refazer tudo de novo, pegar as mesmas questões de novo, e tem horas que eu acabo me perdendo. É difícil. Andresa, vai lá, você acabou de escrever sobre isso. O primeiro passo, antes de tu pensar em saber biologia, física, química, matemática ou qualquer outra coisa, é organizar a tua rotina. Organizar a tua mesa de estudos, organizar o teu material, criar, né, uma sequência lógica dentro do que tu quer. Enquanto tu não fizer isso, não fique chateado comigo. As coisas não vão andar. É o primeiro passo, organização. Não é fazendo exercício no cantinho da apostila. Tem aluno que abre a apostila na aula, aí você gasta um super espaço da lousa quadro, aí dependendo de onde a gente está no Brasil, lousa quadro, tudo colorido, bonitinho, a gente puxa seta e grifa e tal. E aí você vê o aluno, ele vira a apostila para encaixar. Cara, você acha que seu cérebro está aprendendo com isso? Não. Você escreve uma redação esmagada ali em cima da... Não. Por que as outras disciplinas têm que ser assim? Caderno, a gente não faz colorido à toa, por que a gente grifa as palavras-chave, o comando da questão, tudo isso a gente, professor, a gente vai te dando atalhos, a palavra-chave aqui, o dado está aqui e tal, só que se você não treinar isso, a gente não vai estar lá na hora do seu Enem, né? Então, treinar, achar a palavra-chave, treinar, grifar, né, destacar as coisas, é treino de estratégia de estudo, que a gente chama, técnica de estudo, né? Vai lá, Mari, pode falar? Agora tu falou ali daquela parte de grifar. Tipo assim, eu tenho muita dificuldade em estudar a teoria em si. Eu acho que eu prefiro ter alguém me explicando a teoria do que eu pegar para ler. Sou muito avoada. E aí, quando eu vou pegar a questão, eu penso, putz, essa parte aqui eu não vi. Aí eu tenho que parar a questão, voltar lá na teoria, ler. Aí parece que eu colei para fazer aquela questão. Colei entre aspas, sabe? Daí eu fico pensando assim, meu Deus, vou chegar no Enem, eu não vou saber. Porque se eu colei para fazer essa questão, o que eu vou fazer? Aí já me dá um treco. Pra quê, né? Aí a gente já se enlouquece já. Isso, aí é a ansiedade que está dominando o seu pensamento. Você está com um pensamento acelerado, que a gente chama, né? Então, não é fácil. Fica tranquila. Aí que fácil, fica tranquila. Ficou tranquila? Tá tranquila agora? Não. Não é assim, né? A gente fala e finge que tá tudo bem, não é. Mas a gente se conscientizar dessa tal tranquilidade também requer tempo. Você aprender a ler com concentração também requer tempo. Vê a sua vida passada. Quantos livros você teve que ler no colégio, que de repente ia ter uma atividade, uma prova, um trabalho, que você realmente leu, entendeu, interpretou e apresentou tranquilamente aquele trabalho? Quase nenhum. De repente você não teve o treino de leitura. Então, você precisa entender que você precisa ter o treino de leitura para todas as disciplinas. Sociologia, filosofia, essas coisas loucas, que para mim é louca, daqueles textos imensos, a gente precisa ter o treino de concentração. E vamos combinar que no dia de hoje, tela, canal de streaming, você assiste, a gente quer assistir séries hoje, aí você maratona, porque você está tão ansioso em terminar a série que você quer fazer tudo ali naquele dia. Ah, um capítulo por dia. A gente não tem mais esse discernimento. Então, a conscientização é de maturidade, claro. Então, os mais maduros têm essa vantagem. Os mais jovens vão passar por isso, mas vão entender
que precisam disso, dessa tranquilidade e inteira concentração. Ó, a Ashe, ela perguntou o que a gente acha de estudar por questões. E isso está um pouco relacionado com o que a Mariana falou. Porque, assim, estudar por questões, isso vai ser interessante. Vamos supor que você começou a estudar em janeiro, e aí você começou na sequência lógica ali dos conteúdos, num crescente. Então, quando chegar ali, agosto, setembro, que você já viu todo o conhecimento, toda a teoria, você já foi aplicando exercícios e foi fazendo atividades acumulativas. Então, você começou lá com o assunto 1 na primeira semana, no 2, assunto 2, e aí você foi fazendo exercícios acumulados, aí estudar por questões vai ser interessante. Agora, se você começar a estudar por questões agora, você vai enlouquecer. Você não vai ter aquela tranquilidade, porque, de repente, você pega uma questão que tem um assunto que você nem viu ainda, que você vai ver daqui 2 meses. Aí, como é que você vai conseguir resolver aquilo? Então, estudar por questões é depois que você já viu tudo que você tinha que ver de teoria, aí você vai começar a misturar os assuntos ali, aí sim, mas estudar por questões para quem está começando agora vai te dar desespero. Andresa quer falar? Não, eu ia dizer que o papo tá mais do que top. Queria ficar muitas horas, mas eu vou precisar me ausentar aqui. As coisas de casa estão rolando, eu preciso organizar umas coisinhas por aqui. Todo mundo mãe que pediu, a galera vai entender. Obrigada pela sua presença, marcaremos novos encontros. Isso, gente, agradeço, tá? Beijo, tchau. Quem quiser conversar comigo também lá pelo Instagram, fica à vontade. Espero vocês, tá bom? Beijão, gurias, valeu! Deixa eu só falar para o David, ele escreveu aqui, o Vinícius David, né? Recomendam preparar as aulas antes de começar, por exemplo, o vídeo aula e escolher exercícios. Vinícius, o que eu posso falar para você, pegando as suas falas, é que se você não tiver um cronograma, como eu te disse, uma organização de evolução do conhecimento, você não vai evoluir. Então, hoje eu quero assistir uma aula de cinemática. Beleza, aí você acha que você assistiu, você acha que você entendeu, aí semana que vem, amanhã, daqui a 2 dias, você vai assistir uma aula de hidrostática. E aí aquelas caixinhas de conhecimento vão ficar soltas na sua cabeça. E de repente, se cai uma questão contextualizada, você não consegue buscar. Sabe quando a gente abre um computador que você clica numa caixinha, numa pasta, que demora muito para abrir, porque ela está lá faz tempo que você não linkou, você não usou e tal? A cabeça é assim. Nossa cabeça funciona por caixinhas. Só que essas caixinhas, elas precisam estar todas ligadas uma na outra. Então, um bom cronograma. E como você tem esse cronograma? Ou você monta, não sei, né? A sua pegada com as matérias e tal. Ou um bom professor vai te orientar e vai entender se, de repente, o cronograma, a gente ainda não passou do primeiro tema. Você não está bom ainda no primeiro tema. Você precisa continuar no primeiro tema, não está maduro. Para depois e para o segundo tema. Não é porque uma semana um tema, outra semana outro tema, outra semana outro tema. Tem um tempo cada tema. Tem tema que você vai pegar mais rápido, tem tema que você vai demorar mais. Por isso que a gente precisa, de repente, de alguém para dar essa luz, essa orientação, entendeu? Né? Penso eu. Quem ficou aí? Se quiser perguntar mais alguma coisa, os Vinícius, o Arthur... Tente montar, se precisar de ajuda, a gente está aqui para isso, fique à vontade, tá bom? Tente ver onde que é a sua maior dificuldade, na área de química, estequiometria, química orgânica, pilha, e, obviamente, nas nossas maiores dificuldades estão a nossa maior dedicação, né? A gente estuda aquilo que a gente gosta, a gente estuda aquilo que a gente precisa aprender, né? Beleza. É verdade. Só vou parar de gravar a aula, tá bom? Mas podem ficar aí à vontade. Então, obrigada pela presença de todos.